Deixa eu ver um lugar bom aqui. Ah. Então, fala galera, tudo bem? Falar aqui sobre um tema muito bom que eu estava pensando aí nesses dias. Estoicismo. Então, não tem muito o que falar não. Mas eu vou tentar viajar um pouquinho, trazendo umas alusões aí à nossa geração. Bom, primeiramente queria trazer a ideia de que todas as gerações elas criaram uma filosofia para tentar fugir de um conflito ou de alguma treta. Então, por exemplo, lá na Roma Antiga, a gente tinha vários conflitos acontecendo, imperadores malucos, aquela incerteza constante de que vai dar tudo errado. Então, eles tinham toda essa treta e de lá veio o tal do estoicismo, né? Então, hoje em dia a gente está fazendo a mesma coisa, só que com a nossa realidade, né? Então a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem guerras, imperadores malucos. É quase a mesma coisa, né? Então a gente tá vendo aí o estoicismo voltando com tudo, né? Porque, cara, a única coisa que a gente tá tendo controle hoje em dia, assim, entre aspas também, muito entre aspas, é a nossa mente, cara. Que é a única coisa que a gente tá tendo o autocontrole de conseguir ter uma certeza do que vai acontecer ou do que não vai acontecer. Então, a gente está vendo aí grandes CTOs aí, CEOs, lendo Marco Aurélio, que é o pensador, né, do estoicismo, como se fosse um manual de vida, saca? Então, para eles, toda essa questão de disciplina emocional, esse controle emocional, controle da produtividade, ter essa disciplina, né? Tudo é um manual para tentar fazer um homem de ferro moderno, né? Uma pessoa forte, resiliente, inquebrável. E pelo menos é isso, né, que tenta parecer, né? Então, quando a gente pensa no estoicismo, ele tinha uma ideia muito poderosa. Tinha uma ideia dentro do pensamento estoicismo, que é do estoicismo. Estoicismo ou estoicista? Ou estoico? Eu não faço ideia. Depois eu pesquiso. Senão eu vou perder minha linha de raciocínio. Mas que era a questão da cidadela interior, onde o mundo pode estar quebrando tudo lá fora, pode estar acontecendo o caos que for, mas no seu interior, na sua mente, existe um lugar onde só você pode tocar, que é a sua razão, né? Onde só você tem controle sobre. Então, eu vou dividir em duas categorias. Tudo aquilo que depende de mim e tudo aquilo que não depende de mim. Então, opiniões, perdas, morte, clima, rejeição, tudo isso é externo. Então, não depende de mim. Então, o sábio estoico, ele governa só o que está dentro e ignora o resto. Ele vai deixar, tipo assim, uma barreira pro resto. E estamos sendo felizes. E isso é genial. Isso é genial, porque, tipo assim, é meio que é uma ferramenta, né? Uma tecnologia emocional, assim por dizer. Que ele se a pessoa controla a entrada, a forma que ela vai interpretar isso, a forma de interpretar o mundo, ela consegue controlar também a saída, que é aquilo que ela vai sentir sobre isso, que ela vai fazer sobre isso. É como se fosse a engenharia da alma. Então, cara, é aqui que começa um leve problema do estoicismo, que é se você cria uma barreira para quem tá de fora, né, para tudo que tá vindo de fora, você tá bloqueando de tudo, mano. Então, do mesmo jeito que você tá impedindo de que entre a dor, você também tá impedindo de que entre o amor.
Então são fortalezas que não só barram invasores, mas também barram visitas. E quando a gente vai lá para a Bíblia, né, existe um momento histórico, muito simbólico na Bíblia de Paulo, quando ele entra em Atenas, ele começa a debater lá com os estoicos e epicureus. E, cara, vai muito além de um debate religioso, eles mesmos que estão brigando de dois mundos diferentes, né? De um lado a gente tem Atenas, onde a razão é a autoridade máxima, a ideia de que o homem sábio era sobressalente, assim, era o que tinha, tá? Era o que tinha, não, é o que é pra ser, sabe? Então, ele se basta. Acho que assim ficou melhor. Então, a ideia do homem sábio se basta. Então, do outro lado, a gente tinha Jerusalém, que era a revelação de Deus, ele era a dependência de Deus. E para o estoico, meio que essa virtude suprema era o controle absoluto, né? Essa autossuficiência emocional era tudo para eles. Mas aí vem o Paulo, ele diz algo absurdo para mente grega, né? Ele diz: quando sou fraco, é então que sou forte. Mas isso não era só bonito, era escandaloso, porque o cristianismo ele introduz uma ideia que desmonta a filosofia clássica, né? Que a força ela pode nascer na fraqueza. Isso não é só teologia, a história também confirma isso com sobrevivente, teve um sobrevivente do campo de concentração, que é o Viktor Frankl, que ele diz algo bem curioso, que é bem assim: não eram os mais fortes que sobreviviam, nem os mais fracos, nem os mais disciplinados. Eram os que tinham sentido. E o sentido nunca vinha de dentro, sempre vinha de fora, de alguém, de um futuro ou de Deus. Então, a disciplina ela pode sustentar o corpo, mas ela não sustenta a alma, sabe? Então, só o sentido que consegue sustentar a alma. Então, aqui é onde que as duas visões elas se separam de verdade. Quando a gente pensa no estoicismo, o ideal é o sábio perfeito, a pessoa imperturbável, racional, invencível, né, bloqueando todas essas questões externas, ter esse autocontrole. E se você falha é porque você só não chegou lá ainda, saca? Então é um sistema sem tolerância ao erro, digamos assim, se você for parar para pensar. Então, quando a gente pensa no cristianismo, ele começa da falha. Então, ele não ignora o colapso humano, ele entra nele. Então, se eu fosse explicar como programador aqui, o estoicismo ele é um sistema perfeito, que ele não aceita um erro de sintaxe, que é de escrita. Então, se você escrever alguma coisinha ali, você está lascado. Escreveu alguma coisinha errada, né? Aí você tá lascado. Agora, o evangelho é um sistema que já nasce com um tratamento de exceção. Então, ele já nasce ali com todas as bibliotecas integradas e, e você pode escrever qualquer coisa que funcione. É um Python da vida aí, né? Digamos assim. Então, ele já vem na graça, né? Então, uma imagem sobre isso é mais forte que um conceito, né? Mas é lá no monte... No monte não, no Getsemane. Antes da cruz, Jesus ele não tá sereno como um sábio, ele não tá ali pleno e tudo mais, mas ele tá em agonia. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele sua sangue, ele pede para que o sofrimento passe. Jesus não performa ali a invulnerabilidade, ele não finge indiferença, ele se deixa quebrar. O estoico morre com a dignidade, o cristão morre com a entrega, né? Então isso muda tudo, porque agora a dor ela não só é algo a ser suportado, é algo que pode ser redimido. Mas
talvez o ponto não seja escolher um lado, sabe? Ou você é estoico ou não, ou você segue isso ou não, mas é que o erro da nossa geração seja achar que precisamos escolher entre a verdade. Não, escolher entre. Mas talvez o ponto não seja escolher um lado. Talvez o erro da nossa geração seja que a gente tem que escolher entre disciplina e devoção, saca? A verdade é que o estoicismo é uma ótima ferramenta. Ele ensina foco, resiliência, autogoverno, mas ferramentas não foram feitas para sustentar a identidade. Você pode usar o estoicismo para governar sua rotina, mas precisa de algo maior para governar sua alma. Porque no fim do dia, o estoicismo ensina você a sobreviver e o evangelho ensina você a pertencer. O estoicismo ele forma sobreviventes e o evangelho forma filhos. E sobreviventes resistem ao destino, mas os filhos eles sabem o caminho de volta para casa, sabe? Então, reflita sobre como você está usando essa ferramenta para você viver, né? Tipo assim, não dá para continuar se fechando, né? Não dá para continuar vivendo sem aprender com a dor, sabe? Aprender com o que acontece. E quando a gente pensa no evangelho, cara, a gente tem que se lembrar que Deus está do nosso lado o tempo todo. A gente está com isso aí. Oi. Tá ocupado? Tô um pouquinho. Eu ia perguntar se tu formatou o computador. Não formatei ainda não. Não esquece não, tá? Esqueço não.